A paz do Senhor Jesus. Este vídeo que nós vamos fazer aqui agora possa ser que gere um desconforto em algumas pessoas, em polêmicas em outras, mas esse não é o nosso desejo. O desejo que nós temos aqui é de explicar, às vezes, assuntos que são desconhecidos. E nessa ocasião, nós queremos trazer um assunto baseado em texto bíblico, se tinha condições ou se acontecia da pessoa de Deus, nosso Senhor, transportar, arrebatar um homem de Deus de uma cidade a outra ou de um lugar para outro. Talvez ao citar de uma cidade para outra, você já lembre de um personagem no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, isso poderia acontecer? Tem texto bíblico que nos ajuda a saber disso. Quando lemos o livro do profeta Ezequiel, nós temos em vista que ele era levado em espírito da Babilônia para Jerusalém, do rio Quebar ao templo. Mas na forma corpórea, tem como nós sabermos disso? Se Deus, ele poderia arrebatar alguém em corpo de um lugar para outro? Confira comigo nesta manhã de hoje, ou nesta tarde, melhor dizendo. De acordo com 1 Reis, capítulo 18, nós temos a primeira informação. Capítulo 18 de 1 Reis marca o encontro de Obadias, aquele que alimentou 100 profetas na caverna com pão e água, com a pessoa de Elias. Elias estava sendo procurado por Acabe, e quando ele se encontra com Obadias, em um diálogo com o profeta, ele diz assim, versículo 12 do capítulo 18 de 1 Rei: E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde. Obadias acreditava que o Espírito do Senhor, Jeová, poderia translandar, ou seja, lançar o profeta de um lugar para outro. E aqui não é em espírito, mas sim de forma corpórea. Por quê? Porque ele diz, dizendo eu ao meu Senhor, onde tu está? E ele chegando não encontrar-te, como? De forma corpórea, porque se fosse espírito, o corpo permaneceria. Ele me mataria. Então Obadias acreditava que Deus poderia fazer isto com o profeta, arrebatá-lo de uma cidade para outra ou de um lugar para outro. 2 Reis, capítulo 2, versículo 16, na ocasião que o próprio Elias ele é tomado ao céu em um redemoinho de fogo, houve um questionamento de um grupo de profetas. 50 jovens pediram a Eliseu para procurar Elias. Por quê? Porque pensavam que Elias não tinha subido ao céu, mas sim sido arrebatado de um lugar para o outro. O capítulo 2 de 2 Reis, versículo 16, diz assim: E disseram-lhe, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o levasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum lugar dos montes ou em algum lugar do vale. Então, os filhos dos profetas também, eles tinham ciência de que Deus poderia fazer isso. O texto diz que eles procuraram durante dias, mas não encontraram. Aí deduziram que o Senhor tinha o levado para si. Mas eles aqui acreditavam também que Deus tinha arrebatado Elias de um lugar para outro. Então, aqui eles acreditavam que Deus poderia levar um homem de Deus, arrebatá-lo, translandá-lo de um lugar para outro, não somente em espírito, mas também em corpo, porque Deus é poderoso para fazer isso. E para nós encerrarmos, nós temos um exemplo no Novo Testamento, na ocasião de Filipe. Filipe desce para Gaza, de Jerusalém. O capítulo 8 diz que ele batiza o eunuco
Mas o versículo 39 diz assim: quando saíram da água, ele e o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E essa expressão aqui, arrebatou Filipe, é a mesma que nós usamos para o arrebatamento da igreja, né? Raptos, como nós conhecemos em um idioma. Aí o texto vai dizer, e não viu mais o eunuco. Está dizendo aqui que Filipe foi tomado e o eunuco não viu mais. Se fosse em espírito, o corpo tinha permanecido e Filipe tinha sido levado apenas em espírito. Mas o eunuco poderia enxergar, porque o corpo tinha permanecido. Mas foi em corpo, alma e espírito. Além do mais, o texto diz que ele saiu de Gaza, onde eles estavam, e o versículo 40 diz assim: e Filipe se achou em Azoto. Você sabe quantos quilômetros há entre Gaza e Azoto? Mais de 40 quilômetros. Mas foi em fração de segundos que o Espírito do Senhor tomou Filipe em corpo, alma e espírito e o levou para Azoto. Então está aqui provas que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus apenas não arrebatava só em espírito, mas também é poderoso para arrebatar em corpo. Assim também será a igreja do Senhor. Ela será arrebatada em fração de segundos, em um piscar de olhos, como disse o apóstolo Paulo. Eu espero ter lhe ajudado. Eu queria que você compartilhasse esse assunto com grupos